Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Tivemos, perdão, tivemos que sumir por alguns dias aí, por alguns problemas pessoais, mas graças a Deus já está tudo se encaminhando muito bem. Eu espero muito que você, nessa minha ausência aqui do Conexão Rondônia ao vivo, esteja tudo bem com você, apesar de sabermos que os casos de Covid estão aumentando em nosso estado. Mas, perdão, isso faz parte desse cenário aí de muita gente não tá ligando mais para nada, tá achando que tá tudo normal. Tem gente que tá sem máscara, tá andando na rua, que é um erro, né? Mas nós aqui estamos nossa batalha. E agora, no próximo dia 12, o Rondônia ao Vivo vai estar promovendo o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. Não perca, às 19 horas, você acesse o site do Rondônia ao Vivo, vai estar ao vivo, passando todo. Enfim, vamos saber o que eles pensam, quais são as ideias. É tanta gente para governar Porto Velho. E é sempre bom a gente ter uma fonte de informação a mais. Então eu espero muito, muito que você dê essa audiência pra gente. E olha, opina, tá bom? Porque democracia se faz com opinião. E são várias opiniões para a gente tentar extrair as melhores. Então, uma das formas é, claro, a gente participar desses debates. Tá bom? Porque daqui a pouco ficar 4 anos, a cidade está alagando, o asfalto não está prestando, mas tem que conversar, debater, para a gente tentar eleger o melhor, né? E por falar em eleição, a eleição tem um escritor que ele disse o seguinte, Luiz Fernando Veríssimo, e na opinião dele, a eleição americana era para todo mundo votar, que influencia tanto a vida do mundo inteiro, que o mundo inteiro tinha que votar para escolher o presidente americano. E no fundo ele disse uma verdade, né? Graças a Deus, a Sarah Trump está dando um tchau, depois de toda essa agitação, todo esse clima horrível que se criou no mundo, ódio, intolerância, fascismo, homofobia, racismo, tudo de ruim estava vindo aí. Mas graças a Deus o povo americano acho que deu um lampejo de serenidade, falou, não, tem que botar esse cara fora, jogar ele pro lixo da história, tá bom? E junto com Joe Biden, que foi eleito presidente americano, tem a Kamala Harris, que é a vice dele, primeira mulher e negra a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos da América. Isso é um simbolismo muito, mas muito grande para todos nós, negros principalmente, não só para os negros, para as minorias também. Não digo por negro porque ela é uma negra descendente de imigrante. Então, tapa na cara daqueles que falavam que imigrantes estavam ocupando as vagas, estavam trazendo a decadência da América. A coisa não é bem assim. Pelo contrário, quanto mais diversidade no país, mais chance ele tem de se desenvolver. Que é cada um trazendo um pouco do que sabe para crescer um país. Então, veja o imigrante como algo positivo. Eu torço muito para que em 2022 a gente consiga dar esse exemplo ao mundo. Que eu diga aos nossos vizinhos bolivianos aqui, que elegeram o Arce. E é interessante, a maioria dos componentes do Senado boliviano é de mulheres. Isso aí para mim foi assim, uma coisa esplendorosa. Eu fico muito feliz. Mas aqui nós também temos os nossos exemplos. Aqui em Rondônia, o Sintero, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia, ele reelegeu uma mulher. Isso é uma coisa muito interessante. Outro grande simbolismo foi a Leonilda Simão, que ela já era presidente, foi reeleita. Então assim, ela está aqui para conversar conosco, falar um pouco da Chapa 1, falar quais são os planos, o que não foi possível fazer nos primeiros 3 anos que ela ficou como presidente, e o que pretende fazer agora nesses próximos 3 anos. Ele sabe que o sindicato é um dos maiores da região do Brasil. Na região norte é o maior, tá? Então é um peso e muito. No momento de eleição também, ele é um peso. A opinião dos professores, apesar de serem chamados de vagabundos por um tal presidente que nós temos, não, pesa muito, e graças a Deus que ainda pesa. Tá bom, minha gente? Leonilda, muito bem-vinda, ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque passa nos 3 horários. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a essa oportunidade, Ivan, de estarmos aqui, né, no programa Conexão Rondônia, um programa que é muito importante aí, as informações, né, que a gente tem observado que são repassadas nesse programa é de grande valia, né, para a sociedade como um todo.
Então, muito obrigada. Estamos aqui. Sabe que você é sempre bem-vindo aqui, né? Obrigada. Você veio antes da eleição e está vindo agora Isso. depois da eleição. Eu acho muito bom a tua presença aqui conosco. Tá bom? Certo. Agora, menino, eu vou puxar já um pouco para o comentário que eu fiz no início. Como é que você vê a eleição de uma mulher negra para vice-presidência dos Estados Unidos? E você, é claro, num universo bem menor, mas não deixa de ser simbolismo, um grande simbolismo, eleita, reeleita, uma mulher negra, presidente do maior sindicato do estado de Rondônia. Na verdade, eu penso que o Brasil, né, as pessoas que têm um pensamento progressista do mundo inteiro, aguardavam ansiosamente pelo fim, né, das eleições nos Estados Unidos. Um processo tão duradouro, né, que deixa todo mundo aflito, um sistema totalmente diferenciado dos nossos. E o fato de ter uma mulher negra, uma mulher que ela representa, eu acho que toda a história do imigrante dos Estados Unidos, né, porque é negra e filha de imigrantes. Então isso para nós é de grande valia, eu acho que nós, enquanto minorias que não somos minorias, entendemos que a coisa está voltando para o eixo, porque na verdade é isso. Eu entendo que nós vivíamos um momento a nível mundial que a política estava tomando um caminho onde se respeitava muito mais, né, a minoria, o povo negro, os imigrantes, seja em qualquer lugar, os homossexuais, né? Então, e nós tivemos um retrocesso, né? Nos últimos anos aí, de 5 anos para cá, nós tivemos um retrocesso em vários países, né? Não só no Brasil, em vários países. Os Estados Unidos foi o resultado disso. Isso depois que tivemos um presidente negro por 8 anos, por 2 mandatos, e de repente um retrocesso tão grande. E eu acho que o que aconteceu no mandato do presidente do atual, né, o atual presidente dos Estados Unidos, ele mostra que o povo mais sofrido, o povo mais pobre, precisa se unir para derrotar essa onda fascista que está aí. Essa onda onde os privilegiados, os mais privilegiados, são aqueles que já possuem a maior parte dos recursos em suas mãos. Eu estava olhando ontem no Fantástico, falando sobre a concentração de renda. Não sei se vocês assistiram no Brasil. Os mais ricos ganharam muito mais, né? Muito mais, muito mais. Então, isso é uma política própria dos governos fascistas, negacionistas, extremistas, racistas. Então, eu vejo assim que nós estamos no caminho certo. E aí quando você falou aí, falando sobre o que aconteceu na América Latina, né? Graças a Deus, a Bolívia, né, o resultado aí positivo na nossa avaliação. Também temos aí a Argentina, que passou por todo esse desmonte, porque os governos anteriores eram governos progressistas, governos que procuravam pensar no bem maior para todos, inclusive colocando o Estado à disposição do povo. E agora nós, né, em alguns países, nós tivemos um retrocesso porque os governos assumiram uma postura de Estado mínimo. E os governos, eles não podem deixar de se comprometer com o povo. Claro que não. Né? Eles são eleitos para isso, né? Para tentar minimizar a situação, não é nem minimizar, é melhorar a situação do povo mais sofrido. Diminuir as desigualdades, né? Exatamente, as grandes desigualdades que existem. Então eu vejo assim que nós avançamos muito agora com essa, eu digo nós porque, como você disse, os Estados Unidos, hoje estava o mundo voltado para os Estados Unidos, e aí nós, né, minoria entre aspas, avançamos muito no sentido da expectativa de mudança com as eleições nos Estados Unidos, né, onde nós temos uma mulher. Eu acho que é uma representatividade grande pelo fato de ser mulher, né, a primeira mulher que ocupa esse cargo de vice-presidente nos Estados Unidos.
e com o diferencial de ser uma mulher, né, de origem negra e de origem, né, de pessoas que chegaram como imigrantes. Exatamente. Exatamente, imigrantes. A gente sabe o que os imigrantes sofrem naquele país e passam naquele país. Então eu acho que é com muita alegria que a gente, principalmente nós, né, que somos negros, que só nós sabemos o que nós passamos, né, para galgar qualquer espaço e estarmos aí com essa situação que muda, eu acho, esse momento político mundial. Obrigado, isso é uma verdade, hein? Aliás, nós esquecemos de falar também do Chile, né? Que o Chile botou para fora a Constituição feita na época do governo militar, que privatizou tudo, que vendeu tudo, e viu que isso desembocou numa aumento da desigualdade, da pobreza, da miséria. A população foi às ruas, pediu não, deu um basta tudo isso, né? Sem dúvida. Ali foi o neoliberalismo aplicado sem ressalvas. Totalmente, totalmente. Agora, me fala uma coisa, como é que foi o processo eleitoral aqui em Rondônia, no Sintero? Então, o processo eleitoral do Sintero é um processo bem complexo, tá, Ivan? Porque é um grande sindicato, é um sindicato que tem toda essa história, né, que você falou, né, todas as conquistas que ao longo do tempo nós tivemos. Então, aí, o processo ele é democrático, ele dá abertura, né, para que outros companheiros filiados a esse sindicato venham a concorrer. E então não é um processo fácil, mas é um processo que nós fomos tranquilos para ele, porque fazemos, né, a avaliação de que fizemos um bom mandato, procuramos desenvolver tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer e entendíamos que estávamos, né, respaldados para pleitear esse outro mandato, até para dar continuidade e finalizar alguns projetos que nós não conseguimos efetivamente fazer. Não foi um processo fácil, mas foi um processo que eu entrei nele acreditando, né, que poderia realmente sair vencedora, juntamente nós, né, nossa equipe, não só eu, vencemos. Eu acho que quem venceu foi toda a equipe, foi a instituição Sintero. Então nós acreditamos nisso, elaboramos as nossas propostas, apresentamos aos trabalhadores em educação, e vale ressaltar que num momento que não é fácil, o momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, tivemos que adotar medidas aí com muito cuidado, né, para que acontecesse o processo eleitoral, e nos surpreendemos, porque nós atingimos basicamente o quórum exigido. Os profissionais em educação compareceram às urnas para votar, para escolher os seus representantes dentro da instituição e saímos vitoriosos. Então, eu quero muito agradecer aos trabalhadores em educação, né, por essa credibilidade. Vejo que isso foi o resultado foi um reconhecimento do nosso trabalho, que é visível, que é notório, o que nós fizemos ao longo desses 2 anos de trabalho e agora nesse 3º ano, da forma como é possível, né? Que no período de pandemia nós tivemos aí que mudar a nossa forma, né? Nos adaptar a essa nova situação. Então eu vejo que houve aí o reconhecimento dos trabalhadores em educação. Isso faz com que nós tenhamos mais responsabilidade, tenhamos que fazer um trabalho, eu acho que com mais fervor, para realmente defender os trabalhadores em educação. Tá certo. Nessa campanha, quais foram os principais obstáculos que vocês enfrentaram? Olha, eu penso que o principal obstáculo é aquele de você não conseguir chegar em todas as escolas, né? Então nós não conseguimos isso, porque é um período de pandemia e nas outras eleições, pelo menos na outra que eu participei, nós conseguimos chegar a quase todas as escolas. Nós passamos no estado todo em quase todas as escolas, tanto escolas municipais, onde nós representamos, como escolas estaduais. E dessa vez foi diferente, né? Nós tivemos aí que trabalhar de uma forma mais virtual, de uma forma mais remota, procurando apresentar nossas propostas, né, através das redes sociais. E fizemos uma cobertura, logicamente, fizemos o trabalho em todo o estado, mas essa cobertura foi pela imprensa, né? E aí eu gostaria de agradecer toda a imprensa de Rondônia, que deu
a oportunidade para as duas chapas, né, se posicionarem, falarem dos seus projetos. Então, eu vejo que o maior obstáculo foi não ter conseguido chegar, né, até os trabalhadores, falar olho a olho. Então, eu entendo que realmente houve um reconhecimento dos trabalhadores de forma muito clara sobre o nosso trabalho. Tá certo. Leonilda, como é que está hoje, na tua opinião, os trabalhadores em educação no estado de Rondônia? Na verdade, os trabalhadores em educação do estado de Rondônia, eles estão no mesmo patamar dos trabalhadores na maioria dos estados. Então, a nível salarial, né, estamos mais ou menos ali equilibrados com a maioria dos estados, alguns com salários menores, outros com salários maiores que nós estamos ali medianos, precisamos avançar muito nessa questão de valorização. E do ponto de vista de trabalho, nesse período da pandemia, também digo para você que a gente está ali nessa situação que a maior parte dos trabalhadores estão enfrentados no país inteiro, procurando desenvolver o trabalho de forma virtual, os professores, agora os técnicos em educação também voltando para as escolas, dentro de uma situação de estrutura nas escolas que precisa ser revista pelo Estado e numa situação de estarmos preparados para fazer lutas, porque nós sabemos que os ataques aos direitos da classe trabalhadora, eles permanecem, né, e são duras, as propostas que vêm, né, de mudança são duras, né? E aí eu já dou o exemplo da reforma trabalhista. E dentro desse contexto, nós temos aí os trabalhadores que precisam se unir, os sindicatos têm que estar muito articulados entre nós, sindicalistas, né? Todos os sindicatos, e os trabalhadores entenderem que a mudança, não é nem a mudança, mas o fato de conseguirmos fazer que não haja mudança do ponto de vista de prejudicar o trabalhador, vai depender muito de nós. Vai depender muito da união das classes, né, da classe trabalhadora, união de todos os segmentos. No caso da educação, precisamos estarmos aí preparados para os enfrentamentos, as lutas que são necessárias para a gente tentar reverter aí essa retirada de direitos que está acontecendo e está sendo finalizada com a reforma administrativa proposta por esse governo. Leonilda, como é que está a relação hoje do Sintero com o governo do Estado? Olha, a relação do Sintero com o governo do Estado, ela permanece da mesma forma que iniciou com o mandato do governador Marcos Rocha, que não existe uma relação de diálogo conosco. Então, ele não conversa com os sindicatos, né, no geral, com a educação também não, né, com o sindicato da educação. Então, a nossa conversa ela acontece através, né, um diálogo com a Secretaria de Estado de Educação. Tivemos umas 3 reuniões com a Casa Civil. Então, diretamente com o governador, nós não mantemos nenhum diálogo. Tá certo. A gente tem discutido muito, você falou na pandemia, e é um assunto que desde março está aí tá no nosso dia a dia, no cotidiano, impactou todo mundo, né? Como é que tu vê essa decisão do governo em relação à liberação de algumas escolas para as aulas presenciais? Os trabalhadores em educação, como eles estão nessa, apesar de o governo do Estado falou que até dezembro não libera, né? Isso. Mas provavelmente no ano que vem as coisas mudem. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Olha, na verdade, hoje nós não temos assim, ambiente nenhum para iniciar aulas, tanto estadual como as municipais e muito menos particulares. Nós sabemos que o último decreto deu abertura, né, para as escolas privadas, deu abertura para os municípios que entenderem, né, que podem aí iniciar. Mas no nosso entendimento é uma decisão muito precoce, né? Porque Rondônia, você viu que já voltou para o vermelho, né? Acho que isso é falta de controle, porque fica no azul por algum tempo e há aquela sensação por parte da população e não só, que está tudo bem,
E aí há aquele relaxamento, volta todo mundo para as atividades como se tivesse tudo normal. E aí a semana seguinte a gente volta, né, para esse patamar aí de estar no vermelho. Então está sendo assim, né, o tempo todo. Então eu acredito que não é hora de relaxar. Né? Não é hora de relaxar em hipótese nenhuma. E nas escolas é aquilo que eu já me posicionei, é um ambiente totalmente propício à contaminação em grande escala. Né? Porque por ali transita mesmo todos os dias centenas, milhares de profissionais, né? Quando a gente pensa no Brasil inteiro, são milhares de profissionais, milhões de estudantes. Né? E nesse sentido nós entendemos que não é o momento de relaxar nas escolas. Eu acho que são os espaços mais complicados hoje, né, pela concentração de pessoas, o espaço mais complicado para voltar, né, a uma situação de regularidade. Então nós entendemos que o governo ele precisa repensar, né, ainda mais agora que voltamos aí para o vermelho, sobre essa situação de liberação, precisa repensar. E teve uma audiência, né? Teve uma audiência pública, achei muito interessante, a propositura foi da Secretaria de Estado de Educação, achei muito interessante, né? Ouvir a comunidade, penso que isso é muito importante diante de uma situação tão grave que nós estamos vivendo. E naquela audiência pública, o resultado dela, inclusive, já saiu, nós já até fizemos uma matéria, mais de 83% das pessoas, aliás, mais de 80%, chegou a basicamente 83% dos que participaram daquela audiência entendem que não é o momento de retorno às aulas presenciais. Né? Então esse entendimento, eu acho, esse resultado, eu acho que ele é muito importante, né, para o governo avaliar. Não acredito que volte as aulas presenciais esse ano mesmo, não tem cenário para isso. Tem clima, né? Não tem clima para isso. A nível de trabalho, os profissionais de educação continuam, né, os professores continuam nas salas de aulas virtuais, né, as aulas remotas, dando o melhor de si para fechar esse ano letivo, um ano totalmente atípico. Entendemos que quando for possível voltar às aulas presenciais, terá que haver todo um planejamento, uma preocupação da Secretaria de Estado de Educação em recuperar conteúdos, né, que nós sabemos que muitos estudantes não tiveram acesso, né, foram excluídos de certa forma desse processo de aulas virtuais, online, por vários motivos. Né, são os excluídos digitais, né? E são os excluídos digitais, né, que não têm acesso e tal. E lógico que as escolas se esforçaram, né? A gente quer parabenizar todos os trabalhadores em educação pela dedicação, né? De estar proporcionando as aulas virtuais, mas também elaborando conteúdos, né? Para chegar nas mãos daqueles que não tinham acesso. E nós sabemos que principalmente esses que não tiveram esse acesso, terão que, quando voltar às aulas presenciais, serem olhados de uma outra forma, para que eles possam recuperar aí todo o aprendizado, né, que não foi possível durante esse período. Ok. Marina, tem um assunto, que é um assunto que esse é um assunto que já vem de muito tempo, mas porque cada categoria do serviço público estadual está nessa luta, na verdade. É a questão da transposição. Como é que ela está em relação aos trabalhadores da educação? Então, em relação aos trabalhadores em educação, assim como os demais, mas em relação a nós, existe uma morosidade muito grande da comissão, né, para realmente fazer com que saiam as atas e depois que saiam as atas, logicamente, que efetivamente essas pessoas vá para o quadro federal. Nós tivemos ao longo de todo esse processo várias situações, né, principalmente para aqueles que estão contemplados pela emenda 60, que são até os servidores até 15 de março de 1987. E ao longo desse processo houve muitos indeferimentos em N situações. Então, os profissionais que estão dentro desse período aí até 15 de março de 1987 têm direito à transposição? Tem.
Porém, o governo, dentro, né, dessa situação, ele procurou analisar situações por situações. Em algumas situações, eles indeferiram. Aliás, em muitas situações houve indeferimento. Então, nós temos situação de indeferimento em relação aos professores que eles dizem que é um contrato, que são contratos irregulares, que são os professores leigos, né? São profissionais que entraram ainda na década de 80 no estado de Rondônia e que, aliás, na década de 70, quando entraram, na época não tinha profissionais aqui, né, para trabalhar, e a legislação da época, a Lei 5692, que era a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971, ela dava uma abertura, né, para os locais que não tinham profissionais, né, com a formação adequada, que pudesse ser contratados servidores profissionais com uma formação inferior à que era exigida, né? Porque senão os estudantes ficariam sem aula. E isso aconteceu. Às vezes a pessoa tinha a 8ª série, mas ele era contratado para dar aula lá de 1ª a 4ª série, né? Na época. Então, e aí o que aconteceu? Com o passar do tempo foi surgindo os cursos para formação. Mas dentro de toda aquela dificuldade do profissional, que às vezes morava longe, morava na zona rural, as condições de Rondônia na década de 80, né, vocês, né, quem acompanhou sabe que não eram fáceis. E dentro desse contexto, teve alguns profissionais que só conseguiram concluir, né, a sua formação para professor, ele só conseguiu concluir após a 1988. E com essa situação houve aí os indeferimentos. Então, todos aqueles que concluíram só após 88 foram indeferidos, foi retirado esse direito, né? E nós não concordamos com isso, porque nós entendemos que o Estado, na época, não proporcionou, né, a facilidade para ele terminar dentro desse prazo. E com essa situação, nós entramos na justiça para esses servidores, e fora entrar na justiça, nós também... A ação está na justiça, tramitando, mas tentamos também, ao longo desse tempo, tentar resolver administrativamente, que é o melhor. Né? Para isso, o Sintero já apresentou várias defesas, né, com base na legislação, para que seja reconhecido o direito desses profissionais. Muitos deles, Ivan, terminaram já tudo. Só terminaram após 88, terminaram o magistério, terminaram a graduação, né, terminaram uma licenciatura. Então são pessoas que hoje têm formação e que vieram passar por todas as dificuldades, né? Trabalhar classe multisseriada, todas aquelas dificuldades pertinentes da época, inerentes à época. E nesse sentido, esses profissionais não estão sendo reconhecidos. Então, nós apresentamos, né, uma defesa com base na legislação, como eu disse, e ficamos aguardando. Saiu um parecer da AGU, esse parecer continuando negando o direito, mas mais uma vez nós entramos aí com as defesas desses servidores, e agora a AGU ela determinou que a comissão em Brasília, ela faça uma análise de caso por caso. Porque tem muito poucos, mas ainda tem alguns que pararam no tempo e realmente não concluíram nada. Mas a maioria, a grande maioria terminaram e hoje são todos formados. Então nós pedimos, né, para que fosse reavaliado, e a comissão está analisando algumas situações, e segundo o presidente da comissão, pode ser revista alguns casos dentro dessa situação dos professores de contrato irregular. Fora isso, nós temos outros profissionais que são os aposentados e pensionistas. Esses nós garantimos, né, que estavam sendo indeferidos, né, o Sintero tinha conseguido, através de liminar, que esses profissionais aposentados e pensionistas fossem reconhecidos o direito. Alguns receberam aí por algum tempo, de repente o governo entrou com outro liminar, derrubou a nossa, e esses profissionais ficaram esperando. Quando nós tivemos a oportunidade, através de uma medida provisória, 817, que estendia direito a profissionais do estado de Amapá e Roraima, quando nós do Sintero tivemos conhecimento, nós entramos e conseguimos colocar 2 emendas. Né? Uma emenda era para os profissionais
estou falando em relação, nós do Sinter, em relação à educação. Em relação aos aposentados e pensionistas, na verdade nós apresentamos acho que umas 4 emendas, mas ficaram 2. Uma que é garantindo o direito dos aposentados e pensionistas e a outra garantindo o direito para aqueles que estavam sendo negado também, para os que fizeram concurso público para regularizar a situação. Então, para aqueles que fizeram concurso e permaneceram na mesma escolaridade, então eles agora estão sendo reconhecidos. Então, isso nós conseguimos através da MP, que transformou na Lei 13.681, que foi regulamentada, e nessa situação, os profissionais que fizeram concurso já estão saindo em ata e já indo para a Folha, saindo no Diário Oficial, e os aposentados começaram a sair em ata, mas eles já estão garantidos essa morosidade todinha, porque realmente está sendo muito moroso esse processo. A comissão em Brasília, a comissão da transposição realmente precisa acelerar. Nós já falamos isso em vários momentos, que precisa o mais rápido possível, porque imagina, os aposentados pensionistas já são pessoas que contribuíram, já deu, né, o seu melhor para o Estado e que agora precisa ser reconhecido. Então, nós estamos aguardando essa situação, já começaram a sair em ata. O que está aguardando, né, o que a comissão nos repassa, é que estão aguardando ser regulamentado dentro da legislação federal previdenciária. Né? Então, só isso para que efetivamente eles estejam no quadro da transposição. Uma outra situação que nós temos, e que isso é assunto que nós estamos na tentativa, é os professores conveniados. Teve um período que o Estado de Rondônia, né, não podia fazer o contrato, e ele fez um convênio com os municípios para que os municípios fizessem contrato com os professores, mas toda a despesa, folha de pagamento, era pelo Estado. Então foi através de um convênio entre Estado e município, visto que o Estado não podia contratar naquele momento. E esses profissionais agora não estão sendo reconhecidos, né? E aí é uma outra luta que nós temos, uma luta que a gente está tentando reverter administrativamente. Temos ação judicial para isso também, mas a gente tenta administrativamente porque é o caminho mais rápido. Então, estamos aí numa parceria, temos tentado uma parceria com o governo do Estado, porque, segundo a comissão, se houver um comprometimento do Estado em dizer que houve esse convênio, facilita a vida desses servidores, e por isso nós estamos aguardando. E aí pessoal, a luta pela transposição até 1991, então é uma luta árdua, mas já foram muitos profissionais que foram para o quadro da transposição, e nós temos certeza que muitos outros irão. Tá certo. Uma coisa que todo mundo pergunta é a transposição. Todo dia chega uma mensagem. Isso. E a transposição? Tem alguma notícia? É difícil, mas que bom que você deu essa clareada para o pessoal da educação. Leonir, como é que tá? Como é que tá não? Você fala muito em reforma administrativa do serviço público. E tem muita gente que não está levando a sério. Mas de que forma uma reforma administrativa do governo federal pode afetar os trabalhadores de educação em Rondônia? Olha, na verdade, a reforma administrativa ela vai afetar os trabalhadores, servidores públicos, né, do Brasil inteiro, se ela passar. Porque ela passa, né, passando lá, provavelmente os estados terão que seguir, como aconteceu com a reforma da Previdência. Então, essa é a nossa preocupação. Podem afetar em muita coisa. Uma das coisas que a gente precisa deixar claro é que o governo tem dito que a reforma administrativa é necessária para acabar com os privilégios. E aí, mais privilégios de quem? Porque o projeto, na sua essência, ele não penaliza os que têm privilégio, que têm os melhores salários. Então, é realmente aqueles com a faixa salarial mais baixa que serão prejudicados. E nós entendemos que a partir do momento em que se coloca fim na estabilidade dos servidores públicos, o serviço prestado ao povo brasileiro com certeza será prejudicado. Porque quem preencherão esses cargos? Porque nós temos estabilidade, por quê? Porque nós temos hoje uma situação do servidor público não tem estabilidade, mas ele também, por exemplo, não tem FGTS. Ele tem estabilidade, mas não tem FGTS. Então foram acordos que foram feitos, né, ao longo desse processo aí, né, de estrutura, de carreira, de defesa do servidor público, que a gente ganhou algumas coisas, mas perdemos outras. Né? Então,
Essa questão de que o argumento é que nós temos uma folha de pagamento inchada a nível de Brasil, muitos servidores públicos. Quando a gente vai olhar nas pesquisas, isso não é verdade. O Brasil não está entre os países que mais têm servidores públicos, né? E outra coisa, esses servidores públicos, eles entram, né, para trabalhar através de quê? De um concurso público. Né? Senão vai ter mais concurso público, você não tem mais estabilidade. Como é que serão os contratos, né, para o atendimento ao público nesse país? Serão grupos políticos que vão lotear os cargos. É claro, isso é claro. Então isso é uma forma de beneficiar aqueles que no nosso entendimento querem, né, tirar proveito de cargos para se dar bem politicamente. Esse é um fato. E outra situação que a gente percebe muito grande nessa situação é o interesse em pegar o que é do Estado e passar para o setor privado. Né? Então, a privatização, com certeza, a terceirização, ela vai entrar com muita força. Nós sabemos as empresas terceirizadas nas mãos de quem que está. Então, é um motivo claro e continua na nossa concepção, fecha o ciclo que estão querendo implantar da participação mínima do Estado em defesa do povo brasileiro. Então, por isso, nós não podemos aceitar o servidor público de Rondônia e a educação. Ela passará, né, se acontecer essa aprovação, ela passará por eu acho que todas as situações aí de assédio. Imagina, você ter, aí eles usam, não, mas o servidor que já estão, não perderão estabilidade. Então, não perderão estabilidade, mas estarão numa carreira que não vai existir mais. Então, vai chegar um ponto que nós vamos ter, dentro dos segmentos, muito mais servidores contratados do que com estabilidade. Imagina a situação desse servidor, né, dentro desse contexto. Aí afeta a carreira, porque você vê aí que na proposta do governo, né, tira-se progressões, né, mexe numa série de situações que estrutura a carreira do servidor público. Então nós vemos aí que será extremamente prejudicial, não só ao servidor público, né, e a gente vê uma clara tentativa do governo manipular o povo, manipular a imprensa, né, falando mal do servidor público, sendo que quando a gente vai ver na essência do servidor público, o trabalho ele é feito com qualidade. Logicamente que tem toda uma questão aí de muitas vezes a falta de profissionalismo de alguns, mas eu vejo que isso aí é uma questão de gestão. Né? Quem tem que colocar o povo para trabalhar tal digamos, o patrão, né? Que no caso aí o patrão seria os governos. Então, nós precisamos, né, enquanto classe trabalhadora, estarmos unidos e preparados para fazer os enfrentamentos que serão necessários para que realmente nós não passamos aí por essa situação, mais uma vez, de grande prejuízo, né, que será um grande prejuízo para o povo brasileiro, a aprovação da reforma administrativa. Leonida, a gente, esse ano também, esse ano de 2020, ninguém vai esquecer, né? Porque muita coisa ruim aconteceu, né? Que até privatizar o SUS. Falando em privatização, eu me lembrei do SUS. E me lembrei também que no Amapá, está todo mundo sem energia lá. Isso. Só que a empresa no Amapá era uma empresa privada que atende o estado do Amapá. E quem teve que socorrer foi uma empresa pública, a Eletrobras, a situação lá. Ou seja, esse negócio de privatização tem que ser visto com muito, muito cuidado mesmo. Agora, a gente tem outro detalhe que eu queria conversar contigo, é o seguinte: esse ano teve uma grande discussão entre os educadores e a população brasileira de modo geral em relação ao Fundeb, que é aquele fundo criado para municiar a educação de recursos. Como é que está isso? Você acha que o Fundeb corre o risco de ele ser usado, apesar do Congresso ser aprovado, que é o dinheiro usado para a educação, ele ser desviado para outros fins? Olha, está existindo as tentativas, né? As tentativas de ser usado para outros fins, né? Como, por exemplo, para projetos sociais, sair recursos do Fundeb. Já houve a tentativa por parte do governo. Mas nós entendemos que o passo mais importante foi dado, que foi a aprovação do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica.
e agora de forma permanente, uma luta muito grande da classe trabalhadora da educação desse país, onde nós tivemos aí uma participação muito interessante do Estado de Rondônia, principalmente com os professores se manifestando nas redes sociais, conversando com a bancada, né, a bancada de Rondônia, e nós tivemos aí, graças a Deus, êxito. E agora é a regulamentação. Nessa regulamentação do Fundeb é que nós devemos estar de olho, e isso está acontecendo. Então já houve manifestação do governo, né, em vários momentos, inclusive essa de tirar recursos, mas isso já está sendo combatido, né, pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e não só, né, por vários segmentos que entendem que isso não pode acontecer, não tem condições de tirar recursos do Fundeb para todo e qualquer projeto, né, que mesmo que venha favorecer a sociedade, mas tem que vir de um outro lugar. A educação, ela tem que ser prioridade, né? O investimento em educação pode futuramente minimizar até essa situação aí de necessidade de gastar muito recurso com programa social, porque a educação, ela liberta, a educação faz com que a sociedade seja independente, né, que traz muito mais benefício, né? Na verdade, a educação, ela tem que ser vista como investimento. Isso é provado, né? A nível mundial, os países que investem em educação, os resultados são muito positivos em termos de economia, em termos, né, de cultura, de conhecimento, enfim. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar que mexam no recurso do Fundeb. Então nós estamos aí com um grande desafio, que é a regulamentação do Fundeb. Um outro desafio que nós temos é a regulamentação do piso nacional dos professores dentro do novo Fundeb. E temos aí um grande desafio, que é a proposta do governo de mudar a forma de corrigir, de atualizar o piso dos professores, né, anual, que é pelo custo aluno, o CAC, custo aluno qualidade. E a proposta do governo era fazer isso, atualizar conforme a inflação do ano. E aí, só para você ter uma ideia, Ivan, se isso acontecesse esse ano, nós tivemos a atualização do piso nacional, que foi de 12,84%. Se o governo fazer isso, né, conseguir, e a gente vai estar fazendo um enfrentamento para que isso não aconteça, esse ano teria sido menos de 3%, seria 2 ponto alguma coisa. Então, só para você ver aí, então essa situação, né, da valorização do profissional, do professor, através do piso, né, estaria aí condicionada ao índice de inflação anual. Seria um grande prejuízo para os profissionais de educação, no caso dos professores, que já recebem um salário tão pequeno. Tá certo. Deixa eu dar um alô aqui. Selma Araújo, só vou acreditar quando usarem um polígrafo seu resultado. Tá falando da eleição americana. Tá bom, Selma, vamos aguardar. Obrigado pela tua audiência. A Aline Pereira Ramos, parabéns, Leonira, por nossa vitória. Continuaremos lutando juntos. Um abraço, Aline, obrigado. A Lana Astre, parabéns. Obrigado, Lana, pela sua audiência e apoio. A Jana Zanata, bom dia. Gostaria de ver com vocês se tem como me ajudarem a achar o meu filho, que o pai roubou já faz 9 meses e está com um menino aqui em Rondônia. E colocou o menino nos sinaleiras para pedir dinheiro. Pesado, hein, Jana? Pesadíssimo. Vou entrar em contato com você depois, tá? Obrigado, hein? O Rony Alves, parabéns pela escolha da Chapa 1. Tudo de bom. Léo, tá certo, Rony, um abraço. Silvana Alves, Jana, meu Deus, você admirou da história da Jana. É uma história para todo mundo se admirar mesmo. Um abraço, Silvana. O Sandro Luiz Alscuí de Oliveira, bom dia, nossa presidente. Vamos firmes e fortes para essa nova gestão. Tá certo. Obrigado, pessoal, pela audiência. A todos, um abraço. Lília, infelizmente estamos com tempo aqui. Eu sempre digo isso porque é o que acontece. Queria que você deixasse então o teu recado final para os filiados do cemitério e para a população rondoniense. Quero dizer, primeiramente, me dirigir aos filiados, dizer que nós vamos iniciar a nossa gestão a partir do o triênio 2021, 22 e 23, a partir do dia 5 de dezembro, e mais uma vez nos comprometermos com todos os trabalhadores em educação. Vamos iniciar nosso trabalho, provavelmente já fazendo a nossa proposta, apresentando a nossa proposta
para o governo do estado através da Secretaria de Educação, né, nossa proposta de reivindicação, vamos atualizá-la. Logo em seguida teremos o planejamento estratégico, onde nós colocaremos todas as nossas propostas apresentadas e faremos o planejamento, né, de trabalho ao longo desses 3 anos. E agradecer mesmo por mais essa oportunidade de permanecer à frente desse grande sindicato, que o compromisso é o mesmo que nós fizemos anteriormente, de continuar fazendo o trabalho em defesa da classe trabalhadora. E agradecer a audiência, agradecer o programa, agradecer a todos os internautas que estão acompanhando o programa Conexão Rondônia, e que nós estamos nessa instituição não só, né, para defender a educação, mas quando vem, né, toda a discussão de defesa da classe trabalhadora brasileira, o Sintero se envolve, e essa é a nossa forma de luta ao longo desses 31 anos, e permaneceremos nela. Tá certo. Eugênia, nós do Rondônia Viva te agradecemos muito por ter vindo aqui, ter falado. Você acha que é um exemplo de inspiração para muitos jovens negros de periferia, de baixa renda, que é possível a gente mudar essa realidade. E o estudo é a grande arma. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, sucesso aí nesses próximos 3 anos, e nós aqui no Rondônia Viva estamos à disposição. Tá Obrigada, Ivan, mais uma vez. E você, meu caro internauta, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado mesmo, você tem uma semana de muita luz, saúde e paz. Dia 12, eu reforço, tem um debate do Rondônia ao Vivo com os candidatos a prefeito de Porto Velho, às 19 horas. Vai estar online, ao vivo, para você assistir, para você dar a sua opinião, para você participar desse momento, para quando chegar no domingo você já tenha, esse é o meu candidato, enfim, tire as suas dúvidas, tá bom? Um abraço e até amanhã.